Muitas são as dúvidas quando o assunto é propriedade. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo mais uma vez em nosso estúdio o advogado Roger Abdala. Roger, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Boa noite, Marlon. Roger, qual a diferença entre posse e propriedade? Bom, a diferença, primeiro, posse é quando você tem o direito sobre um bem com certa limitação. Ou seja, por exemplo, muito comum, a posse no caso de aluguel. O locatário, né, a pessoa que aluga um imóvel, ele tem a posse daquele imóvel, ele pode usufruir do imóvel, do local. A propriedade, ela é o dono, no caso, que pode fazer o que bem entender com o imóvel. Por exemplo, fazer uma nova construção, fazer uma doação, dispor dele de alguma forma, inclusive pôr em locação. Então, a propriedade, para facilitar para o telespectador, é aquele que possui, que é dono, né? E a posse é aquele que usufrui de alguma forma durante um período. E quais são os documentos que comprovam que uma determinada propriedade é minha? Bom, principalmente a matrícula, né? O cartório de imóveis, a gente tem hoje na cidade 2 cartórios de imóveis. No cartório de imóveis, ao pesquisar sobre aquele imóvel, aquele local, vai te informar quem é o real proprietário. Então, se eu sou o dono de um imóvel, quero garantir a propriedade, quando eu o adquiri, se eu adquiri de alguém, foi através de um contrato de compra e venda, né? Então, tem um contrato de compra e venda. É importante que eu leve este contrato de compra e venda até o cartório de imóveis para que eles façam a averbação. Só assim eu tenho a segurança e a certeza de que sou realmente proprietário daquele imóvel. Quem não age assim, só tem um contrato de compra e venda e não o registra, não faz a averbação, corre o risco de lá na frente este dono vender o imóvel novamente para outro. Quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter na hora de adquirir uma propriedade? Bom, o principal cuidado é ir ao cartório de imóvel e ver quem de fato é o proprietário daquele imóvel. Então, suponhamos, fui ao cartório, constatei que é o João o proprietário. Então, eu só posso comprar esse bem do João ou de quem esteja representando o João, tenha poderes para isso, ou seja, uma procuração específica. Se eu compro de uma outra pessoa, vamos supor, de Maria, que não tem relação nenhuma, eu posso estar caindo em uma fraude, eu posso estar comprando um imóvel que não pertence a ela. Doutor, há casos, mesmo raros, né, de pessoas, famílias que viajam e quando voltam já tem o seu imóvel apropriado por outra família. De que forma essa pessoa pode requerir a posse dessa propriedade? Tá. A melhor forma, nesse caso, isso aí realmente é muito raro, mas em alguns casos acontece. É necessário, se não conseguir de forma administrativa, ou seja, pedindo a pessoa para se retirar ou algo do tipo, que entre com ação judicial, né? No caso de ser proprietário, entre com ação judicial, requeira a emissão na posse. Não sendo assim, que o juiz determine quem de fato é proprietário. Às vezes é muito comum, em alguns casos de família, ter a discussão de quem seria o proprietário. Um alega que comprou, o outro alega que foi emprestado para construir, enfim, fica uma situação pendente. Há várias formas de comprovar, via documentais e etc., mas teria que ser por meio judicial para readquirir essa propriedade. Em caso de dúvida, quem o contratante deve procurar antes de comprar o imóvel? Sempre um advogado. Sempre um advogado. O advogado, né, como a gente disse agora há pouco, ele vai conseguir te orientar, vai conseguir fazer essas pesquisas de quem de fato é o proprietário, quais as condições e cláusulas vão estar no contrato de compra e venda dessa casa, dessa propriedade, desse imóvel, principalmente quando tem situações de parcelamento, situações de pendências que precisam ser resolvidas. É importante recolher tributos como o ITBI, enfim, emolumentos de cartório. Então, é importante o assessoramento de um advogado para evitar qualquer problema, qualquer lide futura e, principalmente, que esse contratante perca essa propriedade porque, na verdade, foi induzido a erro, acabou sendo enganado pelo vendedor. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. E no próximo bloco, depressão é considerada a doença do século. O Jornal da 7 volta em instantes.